Graça e paz. Meu nome é Camila e hoje eu gostaria de conversar com você, meu irmão, minha irmã em Cristo, com você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e foi batizado, e que assim foi salvo e recebeu o direito de ser chamado filho, filha de Deus. Eu quero falar com você que saiu do império das trevas para o reino da luz. E eu quero falar um pouquinho sobre a herança daquele que é filho. Eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto, sobre heranças espirituais, e hoje eu quero falar de uma herança maravilhosa, que é a autoridade que nós temos. Autoridade sobre a terra, autoridade, domínio sobre a terra, autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Bom, como a gente já sabe, o governo ele foi dado por Deus na mão de Adão, lá no início de tudo. Deus disse a Adão: governe, governe sobre a terra, governe aqui no jardim. E aí nós sabemos o que aconteceu posteriormente. A serpente foi para dentro do jardim e persuadiu, influenciou Eva, e aí ela comeu do fruto em desobediência e assim também influenciou a Adão, que também comeu do fruto. Enfim, eu te pergunto e me pergunto: onde nós estamos quando Satanás está tentando entrar no lugar onde Deus nos deu o governo, o domínio e a autoridade? Distraídos com o que nós estamos quando Satanás está tentando entrar na nossa casa? Onde Adão estava quando a serpente entrou no jardim? Esse é um questionamento que nós precisamos fazer desde já. Não com o que aconteceu com Adão, né? Porque já foi, mas eu e você. Diante de tudo que aconteceu com Adão, transferindo, exemplificando para as nossas vidas, né? Onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Distraídos com o quê? O que a serpente queria? A serpente, ela queria, Satanás queria tirar de Adão a autoridade. E ela tirou. Com o pecado, Satanás, o que ele fez? Ele pegou a autoridade para ele. Ele tomou a autoridade para ele. Ele tomou a autoridade de forma legal. O mundo espiritual, ele é movido por leis, leis espirituais. Deus age conforme as leis espirituais. E nós, como seus filhos, precisamos entender de leis espirituais. Precisamos entender sobre legalidade. Precisamos entender sobre legalismo. Precisamos entender sobre o que o pecado, a iniquidade nos faz e o porquê que elas nos prendem. Então, como eu disse hoje, eu queria falar sobre autoridade com vocês. Existe algo que aconteceu. Deus veio e se manifestou na terra em carne. O Espírito Santo hoje habita em mim e em você. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você consegue compreender isso? Baseado nas leis espirituais? Quando Jesus veio e iniciou seu ministério, antes aconteceu uma coisa. Jesus foi batizado. O céu se uniu à terra através do Espírito Santo. A Trindade se manifestou em um só lugar, em um só momento. O Deus Pai falou no céu, o Deus Filho estava em terra e o Espírito Santo desceu do céu para a terra, pousando sobre Jesus. E assim, a partir daquele momento,
A autoridade foi devolvida às mãos dos homens. A autoridade e o domínio sobre a terra. Observe que depois do batismo de Jesus, Jesus foi para o deserto e foi tentado. Lá, você lê. Lá em Lucas 4, você vê que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto e foi tentado por 40 dias pelo próprio Satanás. Olha que coisa que Satanás fala com ele. Aqui no versículo 5, vou ler para você. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Do que Satanás estava falando aqui? Ele estava falando de autoridade e governo. Qual era o objetivo de Satanás, mais uma vez? Ter sobre si a autoridade, ter sobre si o governo. Satanás disse que estava nas mãos dele, porque estava. Até o momento em que a autoridade foi devolvida às mãos dos homens. E aí, a partir do momento em que Jesus foi tentado e aprovado, iniciou-se o ministério de Jesus. Aí, Jesus começa a orar de forma diferente da forma como foi feita cada uma das orações até aquele dia. Se você observar, o Velho Testamento inteiro é repleto de orações como: que o Senhor te repreenda, que o Senhor de Israel venha sobre ti. Profetas oravam assim. Profetas, homens de Deus. Olha a diferença da oração que deve ser feita hoje. Satanás, eu te repreendo. Demônio, eu te repreendo. Eu te expulso no nome de Jesus. Porque hoje a sua oração e a minha oração precisam ter autoridade. Porque isso é legal. É legal no mundo espiritual. Porque hoje nos foi devolvida a mim e a você a autoridade. O governo está nas nossas mãos. Se a lei diz que a autoridade, o domínio está nas mãos dos homens, é por isso, meu amado, é por isso, minha amada, que o próprio Deus precisou vir e encarnar. Não estou falando reencarnar, estou falando encarnar. O próprio Deus precisou vir em carne. O próprio Deus precisou vir como homem, porque o domínio e a autoridade está nas mãos dos homens. Assim Deus definiu que deveria ser. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, que somos filhos de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque aos homens foi dada autoridade e domínio sobre a terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, como autoridade e governo sobre a terra, somos aqueles que carregam o que precisa ser feito. A autoridade do que precisa ser falado, do que precisa ser ligado, do que precisa ser desligado. O próprio Deus age através de nós.
E da mesma maneira, o que Satanás quer é tomar essa autoridade de volta para si. Da mesma maneira, o que os demônios querem é encarnar no ser humano para também poder agir. Por quê? Porque a autoridade está sobre mim e sobre você. Tanto a ação de demônios quanto a ação de Deus precisa acontecer através de mim e através de você. O que eu quero falar para você hoje, o que eu quero perguntar para você hoje é: como tem sido a sua oração, filho de Deus? Como tem sido a sua oração? A sua oração tem sido como os profetas, a dos profetas do Antigo Testamento? Quando a autoridade ainda não havia sido devolvida nas mãos dos homens? Pai, em nome de Jesus, cura essa doença, Senhor. Em nome de Jesus, cura o meu filho. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, eu te imploro. Vem e retira esse demônio do corpo do meu marido, do corpo da minha mulher. Expulsa esses espíritos de enfermidade, de confusão da minha casa. Meu irmão e minha irmã, chegou a hora de você tomar posse da sua autoridade. Chegou a hora de você entender o que verdadeiramente significa o que Deus diz quando fala que o Espírito Santo habita em você. Chegou a hora de você entender as entrelinhas da Bíblia. Chegou a hora de você entender o que Jesus fez a partir do momento que ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, tentado e aprovado. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 35, você vê a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Jesus fala ao demônio: cala-te. Vou ler para você. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. A gente tem outros exemplos, como em Lucas 4 também, no versículo 39, a cura da sogra de Pedro. Ela estava com uma enfermidade que estava causando muita febre. Olha a postura de Jesus. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Meu irmão, minha irmã, como está sendo a sua oração? Você entende o poder que existe nas tuas mãos no nome de Jesus? Você entende que lá em Lucas 10, versículo 18 e 19, eu vou ler para você. Está escrito assim. Lá no versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. O que está dizendo aqui? É um pouquinho de força? É mais ou menos? É sobre alguma coisa ou sobre outra coisa? Não. O que Jesus fala aqui é: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E um detalhe: e nada vos fará dano algum. Meu irmão, minha irmã, você que saiu do império das trevas e foi para o reino da luz, você que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o reconheceu publicamente, que foi batizado, consciente dos seus pecados, consciente da necessidade de arrependimento, foi redimido dos seus pecados. Você que entende o sacrifício da cruz e que recebeu assim o direito de ser chamado filho de Deus, você tem uma herança. Você tem um direito. E esse direito se chama autoridade, no nome de Jesus. No nome de Jesus, todas as coisas serão feitas. No nome de Jesus,
Nós temos poder para pisar em serpentes e escorpiões, expulsar demônios, curar doenças. Assim nos foi dado, assim nos foi feito. É isso que eu quero te dizer hoje. Entenda que as coisas são feitas através de nós. O Espírito Santo habita em você e é através de você que ele precisa trabalhar nessa terra. Use a sua autoridade de filho de Deus.